A gente segue aqui com as notícias do Legislativo e com a presença dos bombeiros, os vereadores Otto Alejandro e Rodrigo da Farmadic visitaram um local que pode ser uma futura sede do Corpo de Bombeiros no distrito do Ouro Verde. A futura obra foi uma indicação dos dois parlamentares. Os vereadores Rodrigo da Farmadic e Otto Alejandro estiveram no distrito do Ouro Verde para a vistoria da futura sede do Corpo de Bombeiros, que deve ficar na rua Carmen de Angeles. Os dois parlamentares têm documentos protocolados sobre o tema e o vereador Rodrigo da Farmadic, inclusive, tem indicação de uma base também para a região do Campo Grande. Há muitos anos já que eu venho trabalhando no meu mandato de vereador para conseguir a construção de uma sede, uma base do Corpo de Bombeiros aqui para o distrito do Ouro Verde e também para a região do Campo Grande, mas sempre esbarrava na falta de recursos. E esse ano a cidade de Campinas foi contemplada com a emenda do deputado Rafa Zimbaldi de mais de R$1 milhão, que vai viabilizar a construção desses dois equipamentos públicos tão importantes para a cidade, que é a construção da base para o Corpo de Bombeiro, tanto no Ouro Verde, tanto na região do Campo Grande. E hoje nós fizemos uma vistoria técnica junto com o capitão do Corpo de Bombeiros para ver o local que foi apontado como logisticamente melhor para atender aqui a região, inclusive a região do Campo Belo, o aeroporto, a região do Vida Nova. É esse local que nós estamos aqui no DIC 5. Em uma das indicações, o vereador justifica que o ganho de um único minuto durante uma ocorrência grave pode fazer a diferença no salvamento de uma vida. Nós vamos ter mais segurança, porque o Corpo de Bombeiro hoje, que atende a região, a base é lá perto do Campinas Shopping, lá no Jardim do Lago. Então, para ele chegar aqui, ele tem a dificuldade de enfrentar ou rodovia Santos Dumont, que no horário de pico está condicionado, ou a Avenida das Amoreiras, que da mesma forma, no momento de mais movimento, ele tem dificuldade para se deslocar. E com o apontamento, o estudo do bombeiro, nessa região aqui, ele consegue em 8 minutos fazer o atendimento de ocorrências em qualquer lugar do distrito do Ouro Verde, e lembrando que é uma área que tem quase 300 mil habitantes. Nós vamos ter com certeza um atendimento mais rápido e mais segurança para a população. O vereador Otto Alejandro, que tem uma grande proximidade com a região, também percebeu a necessidade de uma base dos bombeiros para o distrito. Essa demanda é uma demanda muito antiga aqui na região, que os moradores todos necessitam, né, de uma base aqui para ser atendido rápido no caso de um atropelamento, de um fogo, de um incêndio, né? Então, quando veio essa questão dessa nova emenda parlamentar do deputado Rafa Zimbaldi aqui para Campinas e a prefeitura cedendo ao Corpo de Bombeiro um terreno para a construção, nós chegamos à conclusão de fazer a indicação aqui para o DIC 5, nessa sede aqui, que era da Coab, que foi destinado à Prefeitura Municipal de Campinas, e hoje qualquer pessoa que passa por aqui vê o abandono que está essa sede aqui. A água já foi cortada há muitos anos, a luz cortada há muitos anos, então nada mais justo que a Prefeitura Municipal de Campinas ceder essa área aqui para construção da sede do Corpo de Bombeiros, que sem dúvida nenhuma vai trazer a segurança a todos aqui do Distrito Ouro Verde. O local deve necessitar de uma reforma da parte elétrica e outras pequenas melhorias. Durante a visita, os parlamentares conversaram com os moradores e decidiram, inclusive, por uma nova indicação. Agora o próximo passo é o prefeito Dário fazer a concessão dessa área ao Corpo de Bombeiro, e o bombeiro consegue indicar essa verba parlamentar aqui para a cidade de Campinas e fazer a construção e trazer para cá o Corpo de Bombeiro. E nada mais justo, nós vamos, através da comunidade também, aqui nós temos um terreno em anexo que faz parte da prefeitura, nós vamos fazer a indicação para ser construído aqui a nova sede para os moradores aqui do DIC 5 de março, para não deixar ninguém na rua, né? Para não falar que a gente deixou ninguém na rua. Então nós fizemos a indicação para a construção da base do Corpo de Bombeiro e também vamos fazer a indicação para a construção de uma sede social aqui para contemplar todos os serviços sociais que são usados aqui hoje, que é a distribuição de verduras para a população. Representantes do Corpo de Bombeiros fizeram a vistoria do local e fizeram uma avaliação positiva. O Corpo de Bombeiros fez a vistoria, apontou como uma área tecnicamente viável. Agora nós vamos levar ao prefeito Dário para que ele analise a viabilidade de cessão desse espaço tão importante para a população. E eu tenho trabalhado isso já há vários anos e agora somou-se com um esforço também do vereador Otto Alejandro, que tem a mesma pauta e tem trabalhado para a gente conseguir esse importante equipamento público para a cidade de Campinas.
Os vereadores definiram a composição das comissões permanentes para o biênio 2023-2024. Lembrando que o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, e os primeiro e segundo secretários, os vereadores Rodrigo da Farmadique e Juscelino da Barbarense, são impedidos de participarem das comissões permanentes. Os vereadores se reuniram na sala VIP da sede do Legislativo na Avenida da Saudade para definir a composição das 22 comissões permanentes da Câmara de Campinas para o biênio 2023-2024. Cumprindo o regimento interno, antes do início da sessão legislativa ordinária, a mesa tem a responsabilidade de organizar a escolha de acordo com alguns critérios. O primeiro deles é a proporcionalidade do número de vereadores por bancada. As bancadas, os partidos que têm mais vereadores, obviamente, têm direito a participar de mais comissões. Esse é o primeiro critério. A comissão de apoio, a coordenadoria de apoio às comissões, a CAC, previamente faz esse levantamento, esse cálculo, indicando quanto cada partido pode participar das comissões, e aí os partidos manifestam interesse de acordo com o desejo de cada vereador. Obviamente houve casos em que havia mais solicitação por uma determinada comissão do que vaga. Aí a gente utiliza o critério e quando, que está também no regimento, não havia acordo ou consenso, a gente procede o sorteio, como é feito assim. Então, dessa forma, a gente conseguiu preencher todas as comissões, obedecendo rigorosamente o que estabelece o regimento interno da Casa. As comissões permanentes são de caráter técnico-legislativo, que tem por finalidade apreciar os assuntos ou proposições a elas submetidas, assim como exercer funções previstas na Lei Orgânica do Município e no regimento interno da Câmara. Todas elas têm 5 membros, exceto a de Constituição e Legalidade, que tem 7 membros, que neste novo biênio será presidida pelo vereador Professor Alberto, que já atuou como membro em seu primeiro mandato. São muitos os projetos, a nossa cidade precisa de bons projetos e essa comissão ela é fundamental para verificar a constitucionalidade, a legalidade, para que os demais vereadores tenham mais segurança jurídica no ato da votação. A maior parte dos projetos são 2 votações, existem obviamente sessões, mas a maioria dos projetos eles passam por 2 fases de análise. A primeira é a de Constituição e Legalidade. Então é muito importante que os membros dessa comissão apresentem relatórios jurídicos que sustentam se aquele projeto é um projeto que não fere nenhum dispositivo legal ou não. Se ele, obviamente, estiver em desacordo, em desarmonia ou em confronto com as legislações federal, que em primeiro lugar, ou estadual, obviamente a comissão tem essa autoridade para rejeitá-lo e encaminhá-lo para o arquivo. Toda a comissão da Casa tem um aspecto político importante, mas ela está acima disso. Ela tem que analisar se o projeto é legal e constitucional. Quem também já foi membro e agora está à frente dos trabalhos é o vereador Carlinhos Camelô, que vai presidir a Comissão de Finanças e Orçamento, que tem entre suas atribuições opinar e emitir parecer sobre proposições referentes às matérias tributárias, a proposta orçamentária do município, além de projeto que fixa o salário, vantagens e benefícios dos servidores. A gente já sabe como funciona e agora como presidente é um novo desafio, né? Tenho certeza aí que virão muitas questões para a gente estar analisando, mas a gente está preparado, tem um corpo técnico para estar ajudando e tranquilizando para que as coisas saiam melhor possível. Alguns vereadores permanecem na presidência das comissões, entre eles Jorge Schneider, que mais uma vez está à frente da Comissão de Política Urbana. Os desafios são muitos, mas o primeiro e o principal é o centro da cidade. Nós temos que dar uma nova qualificação, uma requalificação, nós temos que trazer o povo para o centro da cidade, então é o primeiro passo que nós teremos que dar junto com o Executivo. Na Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, o vereador Permínio Monteiro também é um dos que permanece à frente do grupo. Fiquei feliz por continuar o trabalho que já foi iniciado desde o primeiro mandato
e dar continuidade do que a gente conquista para melhorar a questão do animal na cidade de Campinas, da proteção e defesa dos direitos dos animais, é muito importante. Então, já estou presidente novamente, né, nesse segundo biênio, uma comissão muito importante, até porque eu sempre falo, quero ser a voz dos animais e sou a voz dos animais para legislar, fazer leis que beneficiem os animaizinhos que precisam da gente. E a gente sabe que, sempre falo, o amor dele é incondicional, a gente precisa ter políticas públicas que falem sobre a questão da saúde animal, a questão da proteção e a área de lazer para animais também, e muitas outras coisas que a gente pode conquistar aqui dentro dessa Casa Legislativa. As outras comissões ficaram assim. Na presidência da Comissão de Política Social e Saúde, o vereador Paulo Haddad. Na de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, quem preside é o vereador Eduardo Magoga. Na Comissão de Educação e Esporte, a vereadora Guida Calisto estará à frente do grupo. Na Administração Pública, quem assume a presidência é o vereador Fernando Mendes. Na Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania, a vereadora Paola Miguel permanece na presidência. Nos assuntos de segurança pública, quem também permanece é o vereador Major Jaime. O vereador Gustavo Peta é quem vai presidir a Comissão de Ciência e Tecnologia. Na de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas, Luiz Cirilo permanece na presidência. A Comissão de Cultura terá agora como presidente o vereador Igor Diego. Na defesa dos direitos da criança e do adolescente e da juventude, Felipe Marquesi assume a presidência. Na Comissão da Mulher, Mariana Conte permanece à frente. Na de Meio Ambiente, quem assume a presidência é o vereador Zé Carlos. Na dos Idosos Aposentados e Pensionistas, Jair da Farmácia continua na presidência. Também quem continua é o vereador Otto Alejandro, que por mais este biênio estará à frente da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário. Na de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, quem mantém-se na presidência é o vereador Marrom Cunha. Das Relações Internacionais, Carmo Luiz assume a presidência. Na de Políticas de Prevenção às Drogas, o vereador Nelson Ossiri é quem em mais um biênio mantém-se à frente do grupo. E na especial de honraria, o vereador Edson Ribeiro foi reeleito presidente. A composição completa está disponível no site da Câmara. Rossini avalia que para este novo biênio há uma grande disposição para as atividades do Legislativo. A gente percebe assim os vereadores dispostos e com muita energia e vontade para reassumir as atividades aqui na Câmara. E o interesse dos vereadores de participar das comissões demonstra o compromisso que cada um dos vereadores tem com a missão da Câmara, né, de discutir, debater os temas nas várias áreas. Mas foi uma reunião tranquila, houve bastante consenso, acordos, quando havia disputa de mais de um vereador por um mesmo espaço, um clima assim bastante amistoso, né, solidário. Eu estou muito animado, sair dessa reunião assim convicto de que nós vamos fazer exercer nesse período legislativo assim um grande trabalho. Eu acho que naquela meta de buscar fortalecer a Câmara, resgatar a imagem e a credibilidade da Câmara, percebi essa disposição em todos os vereadores na reunião de hoje. 12:00 mais 7 minutos, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, é só o primeiro aqui no nosso Câmara Total e na volta o presidente aqui do Legislativo, o vereador Luiz Rossini, já está aqui nos nossos estúdios, vamos repercutir as notícias do Legislativo com as comissões permanentes, o retorno das reuniões ordinárias, as notícias da metrópole de Campinas, tudo que tem acontecido na nossa cidade, depois do nosso intervalo, que é rapidinho, fique aí, hein? 12:00 mais 10 minutos, Câmara Total de volta ao vivo nesta quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Como prometido, o presidente da Câmara de Campinas, vereador Luiz Rossini, já está aqui nos nossos estúdios. Vereador, primeiramente, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa revista eletrônica. Retornamos ao nosso estúdio original. Em breve vocês vão retornar também para as reuniões ordinárias no plenário por conta das obras que foram concluídas desde maio do ano passado. É isso? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde quem assiste a TV Câmara. Primeiro, como é bom voltar para a nossa casa, né? Sim. Eu acho que isso era necessário
logo no primeiro dia, 2 de janeiro, fiz uma reunião com todos os servidores, diretores e colocamos como meta poder retomar já a primeira sessão legislativa na nossa casa, com o plenário já todo reformado, o plenarinho. E como é bom voltar para o nosso estúdio original aqui para poder continuar fazendo essa comunicação com a cidade. Repercutindo este retorno aqui para o nosso plenário, nós acompanhamos um pouquinho antes do nosso intervalo a reportagem sobre as comissões permanentes. O senhor estava assistindo também. Qual que é a importância deste biênio de 2023, 2024, com os novos presidentes, alguns continuando, né, dando continuidade ao trabalho que fora realizado recentemente? Como o mandato nas comissões é de 2 anos, né, havia necessidade de reformular todas as comissões. Fizemos isso seguindo as diretrizes do regimento interno e uma coisa que eu pude sentir ontem na reunião é a disposição dos vereadores em participar das comissões e fazer com que essas comissões possam produzir aquilo que é necessário para melhorar não só as propostas legislativas, mas estimular o debate, a discussão de temas que são caros e importantes para a nossa cidade. Eu estou muito otimista com relação a esse segundo biênio, a partir daquilo que os vereadores me transmitiram. Realmente essa vontade, né, de exercer a sua missão da forma como a cidade espera, né? Espero que a gente cumpra essa expectativa. Sobre essa vontade, missão e debates, que foram palavras que você citou. Daqui a pouco nós teremos, na próxima quarta-feira, o retorno das reuniões ordinárias, nós teremos reuniões de comissão. E certamente será abordado a questão das chuvas que tem atingido a cidade de Campinas. Uma árvore caiu aqui no Legislativo, a gente viu há pouco também o trabalho que está sendo realizado. Você participou, veio o governador até a cidade de Campinas no último sábado, o senhor esteve presente. Como tem sido este trabalho neste mês de janeiro? Olha, as chuvas de janeiro superaram qualquer expectativa. O volume de precipitação de chuva foi algo impressionante. E a cidade não estava preparada, não só Campinas, né, porque nós tivemos problema em várias outras cidades, né, para suportar essa quantidade de água, e as consequências foram essas que todos acompanharam, né? Enchentes, inundação, pontes destruídas, arrastadas pela violência das águas, famílias desabrigadas. Então foi e está sendo um mês de janeiro muito difícil, além das quedas de árvores, né, que é um fenômeno que se intensificou nesse mês. Obviamente, ao retomar a sessão, o assunto das enchentes e o assunto das quedas de árvore será objeto de discussão, de debate, e a Câmara, obviamente, não pode se furtar esse papel de buscar discutir o problema e, a partir da discussão, tentar encontrar solução, propostas, né, para que isso não se repita em situações como essa no futuro. São apenas 2 exemplos de temas que certamente vão ocupar aí os debates já na primeira sessão legislativa. E a Câmara precisa, obviamente, dar uma resposta também ou contribuir com sugestões para que a gente não sofra com essa intensidade o que aconteceu no mês de janeiro. Você falou sobre famílias carentes, né? Ontem eu fui até o Parque Osiel e uma família, né? A Defesa Civil interditou a residência dela, teve que ir para um outro local. E a gente acompanhou uma doação que foi realizada para essa família através da campanha municipal SOS Chuvas. E a Câmara Municipal de Campinas é um ponto de arrecadação, então o Legislativo ele está fazendo parte desta ação. Sem dúvida, eu acho que o Legislativo é parceiro da Prefeitura e da sociedade nesse esforço emergencial de ajudar essas famílias. E foi impressionante, Gabriel, que assim que foi instalado o posto de arrecadação, no dia seguinte a gente já recebeu um volume significativo de doações. Utensílios domésticos, alimentos, fraldas, peças de vestiário, roupas, né? O que mostra, primeiro, assim, o espírito de generosidade e de solidariedade da população de Campinas. E a Câmara, obviamente, inclusive com a TV Câmara, tem procurado
mostrar para as pessoas, sensibilizar as pessoas da necessidade daquele que pode dar a sua contribuição para essas famílias que nesse momento passam por dificuldades. Há famílias que perderam praticamente tudo, né? Então essas precisam desse socorro emergencial e a Câmara, obviamente, é solidária e parceira desse programa SOS Chuvas, que é coordenado pela Secretaria de Assistência e Cidadania da Prefeitura. Presidente, ao longo do nosso Câmara Total, a gente sempre deixa aqui o número do nosso WhatsApp para quem quiser mandar o seu elogio, crítica construtiva. E nós estamos recebendo perguntas através do 19 97829 3776. O número já está aqui embaixo da sua tela. O Manuel do Cambuí, ele diz: presidente, existem projetos na Câmara atualmente sobre essa questão das enchentes? Já foi, inclusive, a Câmara, no biênio passado, constituiu uma comissão de estudos que produziu um relatório. Agora, o projeto, até os vereadores, que eu tomei informação de que vereadores Paulo Búfalo, Cecílio Santos, protocolou um projeto procurando criar um plano de combate e enfrentamento às enchentes. A gente sabe que o Executivo, a partir de um estudo técnico, tem uma proposta, um planejamento de obras de infraestrutura para enfrentar a realidade das enchentes. Esse projeto, até onde eu saiba, eu vi o prefeito divulgando, consta a construção de 8 piscinões na cabeceira dos principais córregos de 2 vales importantes, cuja recorrência de enchente é quase anual, seja a Princesa do Oeste, a Orizimbu Maia, e que depende, obviamente, de recursos. Então, o Executivo fez o projeto, está buscando captar recursos junto ao BNDES, para viabilizar essas obras. Agora, a Câmara quer contribuir com o debate, talvez sugerindo novas ações, aprimorando aqueles projetos que estão. Além das obras de infraestrutura, obviamente, nós precisamos de ações de prevenção. Então, saber como é que é o programa de desassoreamento dos córregos, de limpeza das bocas de lobo, a necessidade de fazer um trabalho educativo de conscientização das pessoas para não descartar lixo em qualquer lugar, entulho, que isso acaba prejudicando também essa situação, né? Oferecendo e aumentando a chance de inundação, enchentes. Então a Câmara certamente está presente, participando e quer contribuir com a solução também do problema das enchentes. Tá aí a resposta, então, para você, Manuel, e para todo mundo que está nos acompanhando. Agora, Rossini, em várias respostas suas, eu percebi você citando o nome de vereadores. Como é que tem sido esse diálogo com os outros vereadores? Quem é da situação, quem é da oposição? Qual que é a abertura, já que você está assumindo o mandato agora neste mês de janeiro? Como tem sido? Eu, sou suspeito em falar de mim mesmo, mas até no exercício da liderança de governo, eu precisava dialogar com todos. E nesse processo de diálogo, seja com vereadores da base ou da oposição, eu sempre fiz isso de uma forma muito respeitosa, procurando ouvir, às vezes, os pontos contrários, né, as divergências, e a partir daí tentar buscar soluções que pudessem ser consensadas. Eu sou uma pessoa do diálogo, eu acho que a política é a arte do diálogo. Eu tenho recebido sugestão e me coloquei à disposição dos vereadores, na condição de presidente, de também acatar, ouvir sugestões que a gente possa, enquanto presidente, estar falando ou fazendo algum nome da Câmara. Por exemplo, na reunião da comissão ontem foi sugerido, né, que a Câmara fizesse um pronunciamento se colocando e mostrando a sua preocupação com relação a essas ocorrências de enchente, queda de árvores. E nós soltamos uma nota pública demonstrando a nossa preocupação, se solidarizando e lamentando, infelizmente, com a morte daquela criança vítima de uma árvore que caiu na Lagoa do Taquaral, mas isso veio do diálogo, quer dizer, essa iniciativa veio após o diálogo com os vereadores. Então, nessa questão, eu acho que a gente vai ter assim, um relacionamento muito franco, aberto, direto e respeitoso. Eu acho que isso ajuda, né, na condução dos trabalhos aqui na presidência. E nota essa que foi lido aqui no nosso Câmara Total, para você que está acompanhando desde o início, nós colocamos aqui o posicionamento da Câmara Municipal de Campinas. Sobre esse diálogo que você citou há pouco, mais uma participação chegando, quero agradecer muito a Natália do Proença, que pertinho da Câmara de Campinas, e ela fala mais ou menos sobre isso, como que o Executivo e o Legislativo, eles podem atuar juntos com tantas árvores caindo. Pois é.
Hoje, por exemplo, eu tenho uma reunião à tarde com o secretário Ernesto Paulela e eu quero discutir com ele alguns temas. Um deles é essa questão de quais as ações, né, que a Secretaria de Serviços Públicos, Departamento de Parques e Jardim está desenvolvendo para resolver esse problema de quedas de árvores por essas razões. As chuvas, elas acabaram criando um fator de risco maior, aumentado, que às vezes você não percebe em momento de seca, que foi o encharcamento do solo. O solo encharcado acaba diminuindo a resistência das árvores, né? E aí o peso da copa das árvores com a chuva e um pequeno vento provoca essas ocorrências. Mas como antever isso e quais ações que a gente pode adotar? Porque é assim, não adianta chorar o leite derramado. A gente lamenta, eu vi a entrevista do secretário, a própria Lagoa do Taquaral, ela passa permanentemente por uma vistoria de engenheiros agrônomos, biólogos, enfim, fez uma ação lá de poda preventiva nas árvores e teve aquela ocorrência. Como a gente minimizar o risco? Então, vou estar conversando com o secretário e também, certamente, a Câmara vai estar envolvida no debate. O que a Câmara pode fazer, além de cobrar o Executivo, é colocar a discussão e, a partir daí, buscar até de especialistas, técnicos, de entidades da sociedade civil, coletar ideias que possam ajudar o Executivo a adotar as melhores práticas nessa área. Há um tempo atrás eu vi um número, Gabriel, que acho que no perímetro urbano nós devemos ter algo em torno de 400 mil árvores. Nossa. Tá certo? Então a quantidade é muito grande. Uma preocupação que eu tenho como membro do Partido Verde, fui presidente da Comissão de Meio Ambiente, é não provocar uma histeria por parte da população. E agora toda árvore tem risco de queda e todo mundo querer arrancar a árvore da cidade. Sim. Nós precisamos aumentar o número de árvores na nossa cidade, nós precisamos estimular o plantio. É claro que, por questões históricas, há espécies no meio urbano que não são adequadas para o meio urbano. Talvez um inventário da arborização, identificando cada espécie, e a partir daí até você fazer um programa de substituição. Se essa árvore não é adequada, pode oferecer o risco, vamos extrair e para cada uma plantar 10. Mas aí sim, dentro da característica que é possível no meio urbano, né? Então eu acho que isso é planejamento, a gente pode contribuir com ideia e é isso que a gente vai procurar fazer. Ótimo. A gente está percebendo aqui nas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo, né, as ações emergenciais que estão sendo tomadas, ajudas humanitárias como SOS Chuvas, Câmara de Campinas é um ponto de doação, você que tem roupa em bom estado, eletrodoméstico na sua residência, alimentação para ajudar essas famílias carentes, vítimas dessas enchentes. Ocine, a gente está falando bastante sobre isso, porque, claro, assolou a cidade de Campinas, mas a manifestação em Brasília está acontecendo tanta coisa em Campinas que parece que foi há muito tempo, né? E foi há pouco tempo. Isso repercutiu também no Legislativo, soltou uma nota em defesa da democracia. Esse olhar para o que acontece no nosso país também, e não só da chuva, mas sobre outros eventos, esse olhar no Legislativo, ele está atento também no que acontece. Claro, claro. Todo vereador é um agente político, né? E a política, obviamente, a gente tem que estar olhando para o nível local, para o município, mas atento àquilo que acontece no nível federal. Então, aqueles temas que são objeto federal, a gente tem que acompanhar para ver como isso impacta e repercute também no município. Aquela ocorrência em Brasília, daquela invasão, depredação, daquele ato antidemocrático, a gente assistindo pela televisão, né, horrorizado, é claro que causou preocupação. Eu, como presidente do Poder Legislativo do município, eu fiquei preocupado. Será que aquele evento pode se reproduzir em outros níveis e chegar até aqui? Sim. Então, imediatamente no dia, conversei com o secretário municipal de segurança, Cristiano Bige, conversei com o nosso coordenador de segurança, Coronel Coelho, né, e ficamos atentos, monitorando, para que, se houvesse alguma coisa assim, a gente precisava adotar medidas de proteção, não só do patrimônio, mas também das pessoas que trabalham no Legislativo. Felizmente, nada aconteceu, mas a preocupação era real, né? Então, isso provocou, primeiro, uma nota de repúdio, né, que eu assinei como presidente. Tive
cuidado de conversar com todos os membros da mesa. Eles ajudaram a escrever, fizemos isso em várias mãos, aquela nota, porque nós entendíamos que a Câmara precisava se posicionar. A gente não pode admitir atos que atentem contra a democracia, contra os poderes constituídos. E nós, como membros de um poder, obviamente, deveríamos também manifestar essa opinião. Então, graças a Deus, a coisa ficou sob controle, mas atos como esse não podem ser admitidos num Estado democrático. Ótimo. Chegaram perguntas para o Rossini, mas também elogios aqui para o presidente da Câmara de Campinas, a Ruth, que é professora da Unicamp de Barão Geraldo. Ela diz: parabéns, presidente, o seu mandato como presidente está começando, mas já conhecemos as ações como vereador e ativista pela causa da natureza. Então já teve este foco, né, como você disse, presidente do Legislativo, mas da Comissão do Meio Ambiente e também do Partido Verde. Obrigado, professora Ruth, mas essa questão ambiental, essa preocupação com as coisas da natureza, aprimorar a legislação ambiental da cidade, sempre foi uma causa que eu assumi como missão, né? Antes mesmo de estar no Partido Verde, e eu procuro assim, usar o mandato para melhorar essas questões. E, obviamente que a nossa meta é sempre melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Tornar Campinas uma cidade cada vez mais sustentável, que possa produzir bens e serviços, que as pessoas tenham oportunidade de trabalho, de geração de renda, mas que cuide do meio ambiente e que também diminua as injustiças sociais, né? Esse é o modelo de cidade que a gente persegue, e o mandato, uma pequena contribuição que a gente puder dar, a gente está se esforçando para isso. 12h28, nós estamos ao vivo nesta quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, por todas as participações. Presidente, para encerrar da minha parte, retornamos então aqui para o nosso estúdio. A partir da próxima quarta-feira, retorno ao plenário. E aí começa então o ano legislativo através das reuniões, também com as reuniões das comissões. Sim. E estamos, como eu disse, animados para esse retorno, para a volta a casa. Eu quero aqui fazer um reconhecimento e um agradecimento público ao trabalho que toda a equipe da TV Câmara faz, que tem permitido que a cidade conheça aquilo que acontece na Câmara, que possa dar retorno do trabalho e atuação de todos os vereadores e mostrar, e é isso que a gente quer buscar, a importância que tem o Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores, para a sociedade. E a TV Câmara tem sido muito importante para essa missão também. Então, cumprimento a toda a equipe técnica, você que está à frente aí como entrevistador hoje, Gabriel. Sim. Mas a gente sabe que é um esforço coletivo e o resultado, certamente, é prestar serviço de utilidade pública para a nossa população. Em nome de toda a equipe, então, agradeço o elogio, é a nossa missão, é a nossa tarefa aqui mostrar o trabalho dos parlamentares. Presidente Luiz Rossini, muito obrigado pela sua participação aqui no Câmara Total e até uma próxima oportunidade. A gente sempre vai estar com as portas abertas aqui do nosso programa e até a próxima. Eu agradeço, contem comigo, fiquem com Deus. Bom dia a todos. Bom dia ao vereador Luiz Rossini. A gente segue aqui com o nosso Câmara Total e olha só, hein? Indicação do vereador Felipe Marquesi foi atendida pela Prefeitura e uma nova creche será construída no distrito do Ouro Verde. Acompanhe. A indicação número 882 do vereador Felipe Marquesi, que solicitava a construção de creche no bairro Residencial Flávia, no distrito do Ouro Verde, foi atendida. E a prefeitura destinou um local no bairro ao lado, Città Firenze, com um terreno que terá a capacidade de receber a obra da unidade infantil. No final de 2018, surgiu a ideia de nós indicarmos uma creche para o bairro do Firenze, para o Residencial Flávia, para o Salerno, e nós então protocolamos em 2019 um ofício solicitando uma creche para essa região, porque essa região cresceu, são bairros novos, casas novas que estão expandindo aqui,
essa questão do Distrito Ouro Verde, e nós formalizamos então o pedido da construção de uma creche para essa região. E agora em 2023, o prefeito, de tanto nós insistirmos na Secretaria de Educação, a qual quero agradecer ao secretário, que atendeu o nosso pedido da construção da creche aqui no bairro Cidade Firenze. O parlamentar explicou o projeto que a prefeitura pretende implementar no bairro. Então é uma obra de quase 8 milhões de reais, que com certeza vai dar empregos, oportunidades, e nossas crianças da região poderão ter a creche aqui pertinho da sua casa para poder trazer seus filhos, netos. Uma obra muito importante para o Distrito do Ouro Verde, que contemplará toda essa região e com certeza vai valorizar também, O bairro vai ficando mais bonito ainda. Os moradores aguardam ansiosos pela construção da creche. Eu tô aqui no bairro desde o início, tá? Um dos primeiros moradores, quando a gente comprou o lote aqui, a gente veio construindo a casa aqui, acompanhando o crescimento do bairro, Essa creche, ela tem uma grande importância para o bairro. Em vez que o bairro está crescendo, são 600 lotes que existe aqui, inúmeras crianças, Então faltava alguma coisa, Se você for ver, quando tem um bairro como esse, acaba impactando os bairros vizinhos que já estão ocupados pelas creches. As creches já estão sendo ocupadas. Então, com essa chegada dessa nova creche, facilita aqui a vida de quem está nesses novos bairros que está surgindo e tem um lugar para alocar essas crianças, Isso vai ajudar muita gente, vai beneficiar muito o bairro. A gente fica muito feliz com essa iniciativa. Eu sou morador aqui desde o início, desde 2011, E eu vejo, eu não tenho criança pequena para creche, mas a gente fica contente com essa iniciativa porque vai ajudar muitas pessoas aqui no bairro, que hoje muita gente reclama, E agora isso vai ajudar bastante. É um terreno de quase 7 mil metros, é um terreno grande, com certeza vai comportar com uma estrutura muito boa para as crianças, para os funcionários que trabalharão aqui. Então, com certeza, é um avanço muito grande aqui para o Firenze. Meio-dia e 33, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o vereador Marcelo da Farmácia detalhou as emendas impositivas. Lembrando que pela primeira vez na história de Campinas, os vereadores protocolaram as emendas para a lei orçamentária deste ano. Então, confira quais áreas serão beneficiadas. O parlamentar destinou R$800 mil para a compra de tomógrafo para o Hospital do Ouro Verde. O tomógrafo foi até uma coisa interessante. A doutora Cíntia Herrera, uma médica que eu conheci ela há muito tempo atrás, ela até salvou a vida da minha esposa, que teve um derrame, e eu vim encontrar ela agora na política. E eu não sabia, então eu falei para ela o que ela estava precisando. Ela falou, olha, eu tenho uma Ferrari que é um tomógrafo aqui, mas quando quebra a gente fica 2, 3 meses sem. E eu preciso de um Fusquinha, e se você puder me ajudar. Então eu estou ajudando no que eu posso. E o Ouro Verde precisa. A população precisa disso. A gente está dando para o Ouro Verde, mas quem vai usufruir é a população. Então um tomógrafo é muito bem-vindo. Por isso que a gente está fazendo isso pelo Ouro Verde. Também 263 mil para o convênio de atendimento com a Irmandade Misericórdia de Campinas e 100 mil para os centros de saúde Vista Alegre e São Cristóvão, no distrito do Ouro Verde. Nos postos de saúde, a gente foi feita uma pesquisa que estão precisando. Manutenção, um ar-condicionado, por exemplo, colocar um toldo para a pessoa quando está esperando na fila, não tomar sol, não tomar chuva, cadeira. Então, tudo que eles estiver precisando vai ser designado para eles para poder o que precisar. Então, como tem vários vereadores mandando para todos, eu mandei nos 2 postos que a gente precisa, que é o posto do Vista Alegre e o São Cristóvão, que estão perto de mim e que a gente está sempre pedindo alguma coisa. Então, a gente está fazendo o que pode. Para a Secretaria de Assistência, o vereador Marcelo da Farmácia disponibilizou uma quantia expressiva, mais especificamente aqui, para o Instituto Educacional Maria do Carmo Arruda Toledo. O parlamentar destinou uma quantia de R$800 mil. Para a cultura, para a realização de eventos, foram R$300 mil. E a gente também tem a parte da cultura, que é onde você tem eventos, você tem festas, a gente mandou para eles também. Tá? Então isso aí tudo engloba essas partes para poder ajudar um pouquinho para cada um. Se todos os vereadores fizerem isso daí, vai ajudar todos. O vereador Paulo Haddad destinou 2/3 do total das emendas impositivas protocoladas por ele para a área da saúde. Para Paulo Haddad, que além de vereador também atua como médico, é preciso investir muito na saúde.
Por isso, o parlamentar destinou 66% de sua emenda impositiva para esta área. Só o Mário Gatinho deve receber aproximadamente R$ 360 mil, dinheiro que deve melhorar o atendimento da unidade, que atende por dia cerca de 200 crianças. Entre algumas aquisições, eu destinei parte do recurso para o Mário Gatti, para que fosse comprado equipamentos de vídeo endoscopia, para o Mário Gatinho, aparelho de raio-x, aparelho de ultrassom móvel, enfim, teve para algumas unidades básicas de saúde, aparelho de ar-condicionado, que era um gargalo, que muitas vezes os dentistas vinham até mim se reportar que é difícil trabalhar, principalmente no período de calor. Então, acho que 6 ou 7 unidades básicas foram contempladas com aparelhos de ar-condicionado. Uma coisa que a população vivia questionando, pedindo e cobrando, e os vereadores também cobravam muito na tribuna, que são as autoclaves de bancada para esterilização de instrumentais. Nós destinamos para 5 ou 6 unidades básicas também, então um valor para aquisição. Centros de especialidade odontológica, para você que precisa fazer uma prótese, uma dentadura, uma ponte móvel, ou um tratamento de canal, um tratamento de gengiva, algo mais elaborado, que não se faz normalmente nas unidades básicas. Eu destinei também um valor, um aporte, para que fossem adquiridos materiais e equipamentos, para que a população tenha atendido a odontologia na sua plenitude. Então, algumas regiões foram contempladas com isso. No total, Paulo Haddad destinou para a área da saúde o valor de R$ 1.827.904. Já para a Secretaria de Assistência Social, R$ 255 mil. Para a Secretaria do Verde, R$ 450 mil. Para a Educação, R$ 145 mil. As áreas de esportes e lazer também não ficaram de fora e vão receber R$ 50 mil. Eu acho que foi algo que contemplou vários setores, seja do Mário Gatti, seja da Secretaria de Saúde, das próprias unidades básicas no atendimento primário à população. Eu acho que ela foi bem distribuída. Hora de nós analisarmos os trabalhos das comissões no último biênio. E a Comissão de Economia e Defesa do Consumidor aqui da Câmara atuou em 2 questões importantes que envolvem a cobrança da energia elétrica e os créditos do bilhete único. A Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor teve no biênio 2021-2022, além do vereador Eduardo Magoga como presidente, os vereadores Gustavo Peta, Luiz Cirilo, Carlinhos Camelô e Edson Ribeiro. De acordo com o artigo 44 do Regimento Interno, a ela cabe opinar ou emitir parecer sobre as proposições relativas à macro e à microeconomia urbana e rural e o seu desenvolvimento técnico e científico aplicada à indústria e ao comércio de produtos. Além disso, esta comissão pode receber, analisar, avaliar as reclamações, consultas, denúncias e sugestões apresentadas por consumidores ou entidades representativas, transformando-as em medidas legislativas, se for o caso, dentro do âmbito de sua competência constitucional, além de encaminhar aos órgãos competentes para apuração as denúncias de irregularidades, crimes e contravenções que violarem interesses coletivos ou individuais dos consumidores. Além dos projetos importantes que a reunião e a comissão também votou, eu destaco 2 assuntos que foi tratado durante esses 2 anos na reunião da Comissão de Direitos e Defesa do Consumidor. Que o primeiro assunto era até a questão da CPFL, que na época ela protestava o nome das pessoas até antes de 30 dias. Tinha muita gente que já foi levado o nome dela ao cartório antes de dar 30 dias do vencimento da conta. Então acho que a comissão ela atuou firme, ela fez reuniões com o PROCON, fez reuniões também na CPFL para tratar desse assunto e pedir um pouco mais de tempo para essas pessoas, principalmente porque vieram da pandemia.
e muitas delas não conseguiam arcar com as despesas do mês. O vereador lembra que, por um trabalho da comissão, juntamente com outros parlamentares da casa, também houve uma outra conquista: a validade por tempo indeterminado dos créditos do bilhete único no transporte público municipal. Um outro ponto também que é importante, que estamos de olho e esse ano vamos estar em cima, é da licitação do transporte, onde trata dos créditos que perdiam as validades dos bilhetes únicos. Há uma promessa e há um trabalho da comissão, juntamente com alguns vereadores, para que esses créditos nessa nova licitação, eles não percam a validade. Então acho que são duas coisas que o município de Campinas ganhou, foi a comissão atuando nesses dois pontos. Que eu tenho certeza que nessa nova licitação você vai recarregar o seu cartão e não vai ter prazo de validade para poder usá-lo. O vereador Paulo Gaspar, que foi o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia no último biênio, analisou o trabalho que fora realizado. A Comissão de Ciência e Tecnologia promoveu iniciativas em defesa do desenvolvimento científico e tecnológico de Campinas. Acompanhou as discussões em âmbito estadual, nacional e internacional nesta área e contribuiu para o setor em Campinas. O presidente Paulo Gaspar fez um balanço do trabalho realizado pela comissão. Foram muitas reuniões, a gente recebeu várias empresas, cientistas, professores de academia, e todas as reuniões foram para pautar a importância da ciência e da tecnologia no desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade. Apesar de a gente pautar dentro da reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia esses temas, a gente sabe que o poder do Legislativo é muito limitado em relação à eficiência das políticas urbanas para direcionar para ciências e tecnologia. Então o Poder Executivo realmente é o que tem aí o poder da caneta de fazer as coisas acontecerem. Mas a importância da comissão é sempre a gente propagandear o sucesso das políticas que têm sido usadas e tentar incentivar cada vez mais o uso dessa tecnologia para as políticas urbanas, né? Então, nesse sentido, as dezenas de reuniões que ocorreram foram muito satisfatórias e eu fico honrado e orgulhoso de ser o presidente dessa comissão, que ajuda Campinas, como ela é já um polo reconhecido nacional e internacionalmente pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia. A gente contribui nesse sentido de ser mais um incentivador e propagador das boas ideias e dos bons projetos. Além disso, a comissão opinou sobre projetos pertinentes à questão da ciência e tecnologia. As dezenas de reuniões que ocorreram foram muito satisfatórias e eu fico honrado e orgulhoso de ser o presidente dessa comissão, que ajuda Campinas, como ela é já um polo reconhecido nacional e internacionalmente pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia. A gente contribui nesse sentido de ser mais um incentivador e propagador das boas ideias e dos bons projetos. Além do presidente Paulo Gaspar, também compuseram o colegiado os vereadores Paulo Haddad, Arnaldo Salvetti, Paola Miguel e Carmo Luiz. E olha só, servidores da Câmara de Pouso Alegre, lá de Minas Gerais, visitaram o Legislativo Campineiro para conhecer o trabalho da Coordenadoria de Apoio às Comissões. Confira como foi. Servidores da Câmara Municipal de Pouso Alegre, cidade com um pouco mais de 170 mil habitantes em Minas Gerais, vieram a Campinas na última semana para conhecer o trabalho da CAC, a Coordenadoria de Apoio às Comissões. O presidente do Legislativo Campineiro, o vereador Luiz Rossini, recebeu os visitantes e falou do orgulho em ter o trabalho realizado aqui como referência para outras câmaras. Quando uma outra câmara procura se capacitar, conhecer o nosso trabalho, o nosso sistema de funcionamento, mostra que Campinas, a Câmara de Campinas é uma referência. E essa coordenadoria de apoio e comissões, ela é muito importante. Ela tem dado um suporte técnico legislativo para as comissões e, por consequência, para os vereadores, né, na tramitação dos processos, dos projetos, melhorar a qualidade daquilo que é produzido, da nossa produção legislativa. E a gente perceber que outras câmaras reconhecem isso é gratificante. Então eu vim acolhê-los, né, dar as boas-vindas e colocar a Câmara à disposição
porque isso demonstra que a Câmara de Campinas cumpre um papel importante, não só para Campinas, mas que é reconhecido para fora do nosso território, né? Isso é motivo de orgulho e satisfação. O objetivo é levar o conhecimento para o legislativo do município mineiro. Em busca de novas experiências, já que o novo presidente da Câmara, que assumiu agora no ano de 2023, vereador Leandro Moraes, tem a intenção de tornar os trabalhos das comissões permanentes da Casa mais efetivos, mais transparentes e mais participativos. Então nós viemos aqui junto com a equipe da direção legislativa para que a gente possa saber como vocês fazem esse trabalho, né, já que tivemos boas referências, e tentar implantar algo novo no município de Pouso Alegre. Nós temos 7 comissões permanentes. São 7 comissões permanentes e nós temos uma comissão temporária que foi implantada para reformular a lei orgânica do município. A Câmara de Campinas possui 12 departamentos e a Coordenadoria de Apoio às Comissões está vinculada à Diretoria de Assuntos Legislativos, que é a responsável pela tramitação de todos os projetos protocolados na Casa. A esta coordenadoria compete o suporte jurídico, acompanhamento das matérias pelas mais de 20 comissões permanentes, além do atendimento às comissões especiais de estudos. Eu não conhecia o pessoal veio por conta de considerar que o nosso trabalho é um trabalho referência no setor das comissões, na tratativa da tramitação processual com relação às comissões, então foi muito agradável, muito prazeroso, muito satisfatório ter o trabalho reconhecido, o trabalho que a gente faz aqui, ter reconhecido por pessoal de outra cidade vir nos visitar, então foi muito legal, muito interessante de fazer. Então foi uma surpresa, sabe? A gente, semana passada eles nos ligaram, falaram, podemos visitá-los? Eu falei, pode, mas a gente está em reforma e a gente não está tendo ainda as reuniões. Eles falaram, não, é porque vocês têm um conhecimento aqui na região que são de referência, e eles são de Minas Gerais, né? É de Pouso Alegre, então foi bem interessante essa questão e foi uma surpresa para a gente, mas que nos agradou muito. A gente ficou bem feliz pelo reconhecimento do trabalho. O grupo aproveitou para conhecer vários setores, inclusive o plenário e o plenarinho, que estão em processo de finalização de reforma para que as reuniões voltem a acontecer nestes espaços em 2023. Já tivemos bons exemplos de trabalhos realizados aqui, assim como vocês também têm a TV Câmara, né, a Escola do Legislativo. Então, acaba sendo uma oportunidade de não só conhecer aquilo que a gente veio buscar, mas também trocar outras experiências em outros setores. A nossa intenção é justamente sair daqui com uma bagagem para que a gente possa conseguir o nosso objetivo, que é a transparência e os trabalhos efetivos.